dois momentos, tá? Dois momentos, e aí a estratégia que vocês estão pensando é adequada, mas o momento é diferente. Então, produzir um laudo, o instituto, o sindicato, etc., produzir um laudo e apresentar para discutir o ruído, a atividade especial, etc., é a estratégia adequada. Só que o alvo não é. Por enquanto, durante a relação de trabalho, o alvo é a empresa, é o empregador, porque é ele que vai preencher os formulários. O PPP hoje, como era o SB40, o DSS 8030, enfim, no momento da relação de trabalho, isso tem que ser direcionado para o empregador. Depois que o trabalho se encerra, ou quando eu vou buscar a aposentadoria, eu apresento essa documentação para o INSS. Aí a discussão começa com o INSS. Então, os momentos são distintos. A estratégia é muito legal. É justamente essa estratégia coletiva que eu acho que é mais forte. Eu penso que é mais forte do que discutir no caso concreto, individualmente. Porque o processo individual, chega na justiça, eu quero me livrar dele, eu quero julgar logo, bater meta e assim por diante. A estratégia coletiva é mais forte, que é o próprio papel do sindicato. A estratégia coletiva sempre foi mais forte. Produzir um laudo, um estudo técnico, etc., para medir o ruído e qualquer outro agente nocivo, o hidrocarboneto me parece também um ponto muito importante, né? Pouco explorado e muito importante. É o caminho mais adequado. Só que durante a relação de trabalho, isso é voltado para o empregador, para que a documentação esteja adequada. E depois, no momento da aposentadoria, só então discutir junto do INSS. Então, os momentos são distintos. O companheiro Emerson, de Maringá. Professor Marco, surgiu uma dúvida que eu creio que vai ser relevante nesse momento da reforma trabalhista. Por quê? Porque antes da reforma, as empresas eram obrigadas a ir até o sindicato, realizar a rescisão de contrato de trabalho, e lá, no momento da rescisão de contrato de trabalho, professor, o sindicato, se a empresa não trouxesse o PPP, o perfil, o sindicato embargava a rescisão e solicitava que a empresa fizesse o procedimento. Hoje, com essa nova situação em que a empresa se faculta a ir ao sindicato ou não, surgiu essa dúvida porque vamos dizer que essa reforma trabalhista ela fique aí, pode ser que nós não conseguimos resolver ela no que vem ou no próximo ano, e passa em um determinado tempo, 5 ou 6 anos, que esse empregado trabalha 2 anos numa empresa, sai, trabalha mais 2 anos em outra empresa, sai, e nesse período que ele não teve a oportunidade, que a empresa optou por não realizar a rescisão de contrato de trabalho no sindicato, ele ficou sem o perfil. Ele ficou sem esse perfil. Aí a pergunta é, o que fazer, depois desse tempo, e aí ele vai se aposentar e ele não tem esse documento. E aí para complicar um pouquinho mais, vamos se dizer que uma dessas empresas não existe mais, fechou. Como que ficaria nessa situação aí? Me preocupa mais do que não ter o perfil é a adulteração dele. Mais do que não ter o documento, a minha preocupação principal é esse perfil adulterado, com dados errados, dados falsos, que aí dificulta mais. A não obtenção, hoje na rescisão, que é diferente, a rescisão contratual é diferente, isso pode ser suprido com uma ação de obrigação de fazer. Então, a empresa, na Justiça do Trabalho, é obrigada a apresentar isso, uma notificação extrajudicial, se tem alguns caminhos. A apresentação do documento não é tão complexa, a resolução não é tão complexa. Muito mais complicado é o conteúdo do perfil, isso me preocupa mais. Porque se você tem o documento, e ele fala assim, olha, esse motorista aqui, não sei como, o ônibus dele, o ruído era 60 decibéis. Essa pessoa vai chegar no INSS e não vai se aposentar. Então assim, é um PPP adulterado, não corresponde à realidade. O calor aqui, não tinha calor, enfim, não tinha exposição a hidrocarboneto,
ele está adulterado. Isso é muito mais complexo de resolver do que não ter documento. Claro que é um problema, mas é um problema mais fácil de ser resolvido. Claro, exatamente. Né? E o fato da empresa não existir mais, aí sim é um pouco mais complicado. Porque aí você vai ter que comprovar aquele aspecto por uma perícia judicial, normalmente uma perícia indireta, ou seja, aquela empresa não existe mais, mas eu vou numa outra empresa que usa o mesmo caminhão, o mesmo ônibus, etc. Então já começa a dificultar. A empresa que foi extinta, fechou, enfim, ela era um aspecto mais complicado. A ausência do documento é uma questão mais simples até. O conteúdo dele é que é mais preocupante, que é o que interessa para o INSS. Do ponto de vista do trabalho, não é tão importante, mas do ponto de vista do INSS como eu falei para vocês, de 95 para cá, comprovar que aquele trabalhador é ele exposto a um determinado agente agressivo. Porque até então eu pensava na categoria, e a categoria é isso, ela está exposta a esses agentes, a esses fatores de prejuízo à saúde. A categoria profissional é desse jeito, mas de 95 para cá se pensa no indivíduo, né? Eu desmonto a categoria, o agente coletivo, e penso no indivíduo. E se aquela pessoa não tem prova, vai dançar. Então esse é o aspecto complicado de 95 para cá. Professor Marco, eu penso que o senhor foi muito feliz na explanação de se criar uma cultura do direito previdenciário coletivo. Também tem algumas perguntas no seguinte sentido: quando o trabalhador tem 25 anos de trabalho, só especial, se aplica ou não se aplica o fator previdenciário? E se há possibilidade, confesso que eu não cheguei a pesquisar na jurisprudência, de se aplicar, não sendo todo especial, de se aplicar de forma proporcional. Não sei se já houve alguma discussão nesse sentido. Achei uma questão, André, na Justiça do Trabalho, que a gente pode eventualmente estar pleiteando, e que eu gostaria da sua opinião referente às ações de correção do PPP na Justiça do Trabalho. Outra questão é quando a questão dos decibéis, hoje 85 decibéis. Quando eu trabalho, os motoristas são exemplo disso. Às vezes trabalha não 8 horas, trabalha 16, 20 horas por dia. Se isso também influencia em trabalhar o limite além das 8 horas. Bom, a questão do fator previdenciário é a seguinte, pessoal. Se você aposenta por aposentadoria especial, 25 anos, todos eles dentro de uma atividade especial não aplicam o fator previdenciário. Então isso é bem interessante. Isso é bem interessante, porque aí aumenta muito o valor da aposentadoria. É um aspecto bem importante. Entretanto, nem todo mundo está aos 25 anos na atividade especial. Ele começou com outra atividade, depois virou motorista, perdeu emprego, ficou um ano num outro setor, voltou, enfim. Então é muito frequente isso também, você mesclar atividades. Começou no rural, enfim, vocês possam imaginar. E aí eu não tenho um meio termo. A aposentadoria especial não aplica o fator previdenciário. Aquela outra aposentadoria dos 35 anos, 30 para a mulher, eu tenho aí o fator previdenciário aplicado de modo obrigatório. Não tem um meio termo. Por exemplo, a pessoa trabalhou 20 anos como motorista profissional, converte, vai dar 24 anos, junta mais 9 anos, chega lá nos 35. Poxa, eu trabalhei 20 anos como motorista. Então vamos fazer um fator previdenciário proporcional. Então não tem tese nesse sentido. Ou aplica o fator previdenciário, aposentadoria com os 35 anos de contribuição, ou então aposentadoria especial, 25 anos, daquela atividade insalubre, e aí exclui o fator. Seria, digamos, a situação ideal. Aposenta mais cedo e não aplica o fator previdenciário. Nem sempre é possível. Nem sempre eu comprovei todo o tempo de atividade especial. Isso daí é um aspecto, não tem como fugir. Ou de um jeito ou de outro. E a tua última pergunta eu esqueci. Tá. A questão as normas, as NRs do Ministério do Trabalho também trazem esse aspecto. O ruído e o tempo de exposição ao ruído.
quanto mais tempo de exposição ao ruído, ele deve ser menor. Esse é um aspecto que a jurisprudência previdenciária discute quase nada. Praticamente não se discute isso. Um nível médio de ruído, o tempo de exposição, então isso praticamente não é discutido. Nas ações individuais, pessoal, eu já falei para vocês, vê a tabela aqui, o PPP fala que é tanto, é isso ou não é isso, e segue. Essa é uma discussão qualificada que deveria ser levada adiante, e não é levada adiante. Isso que isso. Ela produz estudo técnico que depois entra nas NRs, né? Então isso seria um aspecto a ser considerado. Tá? Seria um aspecto a ser, e não é levado adiante, não é uma coisa muito explorada. Tem mais um companheiro, Odair Curti, de Londrina. Boa tarde a todos. Meu nome é Odair, sou do Sintrol de Londrina, estou com a galera toda aí. Vou fugir só um pouquinho do assunto aqui, que é da nossa categoria. Eu tenho uma filha, por sinal muito bonita, tem 32 anos hoje. Aos 11 anos de idade, ela adquiriu diabetes tipo 1. Tanto toma insulina até hoje. E o histórico, se pegar lá do começo, até, por exemplo, se ela for aposentar daqui uns 10 anos, terá direito a alguma aposentadoria especial, se não? Ela, desde os 16, ela contribui para o movimento sindical. Daí, a aposentadoria especial, ela é relacionada à atividade profissional. Então, aí seria no caso dela, enfim, trabalhar numa condição insalubre. A questão da saúde dela, uma eventual doença pré-existente, diabetes, pode gerar lá na frente um tipo de aposentadoria por invalidez, por conta da diabetes gerar ou não incapacidade laboral. Se não, se ela estiver controlada, enfim, levar a vida dela, ainda que com uso de medicação, controlar isso e seguir a vida dela, ela é uma trabalhadora como as demais. Então não tem diferença com relação a isso, tá? Dirigentes sindicais que apresentam, façam um apelo para vocês: não botem fogo naqueles TRCT que vocês têm lá, tá? Isso aí é muito importante. Daqui a uns 20 anos, de repente, o trabalhador está procurando aqueles TRCT, embora daqui para frente está mais complicado de se fazer os TRCTs. Outra questão, professor, que está sendo usado, que está sendo discutido hoje, é a questão, por exemplo, o motorista atualmente trabalhou, ainda continua trabalhando há uns 20 anos na profissão de motorista. Digamos que seja lá uma coisa mais fácil, aquele motorista do caminhão tanque. E tem outros, mais um tanto que fecha, mais um tanto que fecharia, se tornando, invertendo ao contrário, aquele tempo comum para especial. Se nesse caso se aplica, também não se aplicaria o contra previdenciário? Pessoal, essa tese de converter tempo comum para tempo especial, ou seja, converter ao contrário, diminuir o tempo comum para especial, isso já foi descartado na legislação pelo STJ e pela TNU. Já se aplicou isso hoje não é mais possível, mesmo para um tempo lá atrás, trabalhado lá atrás, enfim, quando a legislação permitia. Hoje não é mais possível. Só do especial para o comum, chegando lá nos 30 ou 35 anos de trabalho, de contribuição. A reforma previdenciária também está em curso, também há uma proposta nesse sentido, e sempre a tendência de aumento do tempo de contribuição. Aumento do tempo de trabalho e tempo de contribuição. Esse é um outro elemento também que vocês devem considerar na estratégia de vocês, porque hoje se fala em trabalhar até 30 ou 35 anos. 30 ou 35 anos de contribuição. A proposta da reforma previdenciária basicamente é atrelar isso, esse tempo de contribuição que já é alto. Os trabalhadores do Brasil já têm uma jornada que dificilmente chega nisso, e eu vou somar isso à idade mínima, que talvez seja 60 anos, 62, 65, enfim, depende do jogo político.
O trabalhador e a trabalhadora média no Brasil não chegam a isso. Normalmente param no meio do caminho. Então, são vários pontos que vocês devem considerar. Acredito que uma estratégia interessante, professor, é as sessões coletivas para aquela discussão, por exemplo, num terço de férias, no CDNSS, do adicional de horas extras. Eu não sei se o senhor já chegou a presenciar alguma programação do sindicato questionando isso. Sim. As ações coletivas dos sindicatos, que são em matéria previdenciária, trabalhista, claro, que são atuantes, né, são de envergadura. Em matéria previdenciária, na minha experiência profissional, eu vou dizer que assim, vi pouquíssimas mesmo. Vi em São Paulo uma da Força Sindical, vi coisas pequenas, algumas ações de sindicatos de servidores públicos, mas, enfim, muito pouco explorado. É um aspecto que pode ser muito mais trabalhado. Tem a questão da execução, como eu já conversei com o André, que aí quando você individualiza isso, é um pouquinho mais complicado, mas não é impossível. Enfim, é um aspecto que pode ser muito bem trabalhado. Como sugestão aqui, acredito que os companheiros aqui na mesa também concordem da palestra de hoje, gostaria de deixar a sugestão de uma eventual cartilha. Também gostaria de deixar, reforçar a questão que o Argui falou hoje de manhã para a questão do assistente técnico, que nós no interior sofremos bastante com essa questão do assistente técnico, tanto na área trabalhista quanto na previdenciária também, inclusive médica, né? Como dizia o companheiro Emerson ali antes, ele falava há muito na categoria muitos problemas de auxílio-doença, de aposentadoria por invalidez, né? Sugiro à federação também que os sindicatos façam um levantamento disso, acho muito importante. Nesse sentido, queria agradecer ao professor Marco. Falou, um tira-gosto da previdenciária, que foi muito importante. Eu acho que seria viável que outras vezes, né, doutor, a gente fizesse mais vezes esse bate-papo previdenciário, que às vezes sai do que a gente é todo dia. E agradecer pela presença. Não, quero dizer que amanhã nós vamos fazer, pela parte da manhã, esse roteiro, né, que foi proposto aqui. Também vamos convidar o Carlos Olímpio, que é especialista em cálculos trabalhistas, para discutir a questão dos cálculos trabalhistas em ações coletivas, e vamos tentar desenvolver métodos mais adequados em relação a essas necessidades que foram apontadas hoje, o momento pede, sempre pediu, né? Mas o momento agora pede que a gente tenha condomínios sindicais, vamos chamar assim, né? Quer dizer, unir esforços para que todos consigam usar melhor as estruturas comuns que existem. E obviamente que a questão previdenciária coletiva, né, e também esse debate, vai estar nesse bojo. Então amanhã, ao término das atividades, nós vamos estar pensando isso, formas de comunicação, formas de evento e tal, e com certeza, se for a intenção do Instituto São Cristóvão, da Federação e do Instituto, nós pretendemos, a partir de agora, introduzir sempre a discussão do direito previdenciário, pelo menos no aspecto coletivo, na FETROPAR, né? Isso está claro. Então a gente vai, já estou dizendo que estamos acatando, só amanhã vamos pensar como fazer. E aí, como já deu tempo também aqui de chegar já o certificado, né? Então, eu vou pedir que a doutora Denise, o doutor Nilson, o Sérgio entreguem ao professor o certificado, e peço aqui que eu veja a foto. Mostra o certificado aí, isso, bonitinho, todo mundo com cara bem inteligente.
Isso. Todo mundo inteligente, bonitinho. Os horários amanhã, a janta hoje vai ser no hotel? A janta no hotel, começa acho que 6h30 ou 7 horas. O Alcir está convidando quem quiser torcer para o time argentino lá. E amanhã, às 8h30,